Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham aproveitado as férias dentro do possível, né? E que vocês estejam animados para a volta, como eu tô. A gente vai terminar o primeiro semestre, tem mais 3 semanas pela frente, 3 aulas. Eu espero que essas aulas sejam bastante proveitosas para vocês. Nós vamos seguir basicamente o modelo que a gente vinha seguindo antes das férias. Como uma forma de facilitar para vocês, vocês têm acesso agora a um guia de estudos com todas as informações referentes às próximas aulas. Então vocês vão conseguir se planejar melhor, né? Então compreender aí o que vai acontecer em cada aula para vocês já se planejarem nessas próximas 3 semanas. Aqui na disciplina de grupos, eu optei, então, por nessa semana e na próxima semana trabalharmos um tema que é super importante, né? Que são os fatores terapêuticos de grupo. E na última semana, que vai ser um pouquinho diferente. Então, nessas 2 primeiras semanas, eu vou disponibilizar a videoaula para vocês e durante o horário da aula a gente troca dúvidas, né? Discute sobre o tema depois de vocês terem visto a aula e acessado a referência da aula. Na terceira semana, eu vou propor a gente se reunir online, né? Através do Google Meet. E lá, tanto vai ocorrer um encerramento, né, do semestre, como também eu gostaria que vocês comentassem, né, uma fala breve aí, uma pessoa por grupo é suficiente, sobre como foi realizar o trabalho. O trabalho está explicadinho lá no guia de estudos. Então tem todas as informações que vocês precisam lá. De maneira geral, é uma adaptação daquele trabalho que a gente tinha combinado no começo do semestre. Infelizmente, a dinâmica que vocês escolheram, a gente não vai conseguir realizar presencialmente, né? Mas, então, como vocês já começaram esse trabalho, eu vou pedir que vocês me mandem a parte escrita dele. Vocês vão definir a dinâmica, tentar estabelecer relações entre a dinâmica e os conteúdos vistos na disciplina, as teorias, tá bom? E depois, como uma forma de aproximar vocês da prática, de fazer vocês refletirem sobre como seria a aplicação dessa dinâmica, peço para vocês simularem a aplicação dela. Então, imaginando que ela fosse acontecer amanhã. Qual seria o guia de falas que vocês teriam que ter? O que cada aplicador falaria? Considerando não só, né, o momento da atividade, mas também o aquecimento, né, a introdução e o momento de discussão no final. Que perguntas vocês fariam para promover a discussão? Tá bom? Então, o mais próximo da realidade possível. Eu coloquei também um item lá nesse trabalho que é para vocês pensarem mesmo assim, considerando, né, uma realidade aí que estamos vivendo, né, que está à tona a todo vapor. Uma proposta breve, né, não precisa ser nada muito elaborado, mas uma proposta de adaptação da dinâmica que vocês escolheram para a modalidade online, tá bom? Então, esses são os tópicos do trabalho. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível no horário de aula, seja no grupo do WhatsApp, Google Sala de Aula, quem quiser me mandar e-mail, eu vou estar acessível, né, em todos os meios durante o horário da aula. Então vamos ao tema dessa videoaula. Nós vamos falar sobre os fatores terapêuticos de IALOM, ou seja, os fatores terapêuticos de grupo. Pessoal, existem muitas abordagens
de intervenção grupal, de psicoterapia de grupo. E olha, quase todas as abordagens da própria psicologia, né, da psicologia em geral, vão ter vertentes, adaptações ou modalidades de aplicação em grupo. Então a gente tem muitas abordagens de psicoterapia grupal. Porém, não conseguiríamos ver nem metade delas ao longo dessa disciplina. Então a gente viu duas que são super importantes, clássicas e que ainda estão muito em voga e que são especificamente abordagens de grupo, que foi os grupos operativos e o psicodrama. Então, que vocês não veriam essas abordagens em mais nenhuma outra disciplina do curso, que não aqui na disciplina de Teorias e Técnicas de Intervenção Grupal. Tenho certeza que essas duas abordagens, esses dois campos teóricos, eles vão ajudar, mesmo que em atividades grupais, mesmo que de outras abordagens. Então, deixo aí o convite para vocês, de sempre que vocês conhecerem uma abordagem, vocês tentarem aí estudar um pouquinho como seria, como essa abordagem pressupõe a aplicação desses conhecimentos em grupo. Eu acho que é uma boa para vocês conseguirem ir aumentando aí o conhecimento de vocês sobre as abordagens em psicoterapia de grupo. Optei, então, visto que são muitas abordagens, de trazer para vocês um tema que é super pertinente e que ele é universal. Então, praticamente todas as abordagens de psicoterapia de grupo vão envolver os fatores terapêuticos descritos por esse autor. Então, a gente está falando agora de uma teoria geral de grupos, tá bom? Esses fatores terapêuticos são observados em grupos de diferentes naturezas, com diferentes abordagens, tá certo? Bom, o autor começa se perguntando se a terapia de grupo ajuda os pacientes. O que vocês acham? A gente viu, que mesmo os grupos operativos que estão centrados na realização de uma tarefa têm ali seus impactos, na melhora terapêutica dos seus membros. Fora os grupos que são psicoterápicos, de maneira propriamente dita. Então, sim, claro, a terapia de grupo ajuda os pacientes. Existe uma série de estudos mostrando que a terapia de grupo funciona, é uma forma efetiva de psicoterapia. Essas pesquisas, elas vão dizer, inclusive, que a psicoterapia de grupo é pelo menos igual à psicoterapia individual. Isso é um dado muito importante para nós, porque em vários contextos em que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar em grupo. O grupo, ele é super importante em locais, em que há poucos psicólogos para uma grande demanda, então que seria impossível de atender essa demanda individualmente. O grupo, ele é mais econômico que os atendimentos individuais, em termos de recursos materiais mesmo, Então, vocês vão reparar que vários contextos de atuação do psicólogo, nas mais diferentes instituições que um psicólogo possa vir a trabalhar, a psicoterapia de grupo pode ser uma saída muito importante, Inclusive, talvez até uma exigência, dadas as condições práticas mesmo que nós teremos. Então, é animador saber que tudo bem, que o grupo representa todas essas vantagens e ele funciona tal qual a psicoterapia individual. Mas o autor vai além.
se pergunta, mas por quê? Como a terapia de grupo ajuda os pacientes? Esse é o autor, né? Ele é um escritor muito famoso, ele escreveu aquele livro Quando Nietzsche Chorou, não sei se vocês já leram, é antigo, eu acho que eu li antes de entrar na faculdade de psicologia, mas é um psiquiatra, né, renomado, enfim. E ele responde essa pergunta da seguinte maneira: acredito que a mudança terapêutica seja um processo enormemente complexo. Claro, né, isso a gente sabe. E ele ocorre por uma interação de experiências humanas. Essas interações de experiências humanas que acontecem no grupo e que ajudam no processo terapêutico, ele chamou de fatores terapêuticos. Então, o que são esses fatores terapêuticos? São esse conjunto de interações humanas que acontecem em grupo e que ajudam na melhora dos pacientes. Ele descreve 11 fatores terapêuticos. São alguns, né? Não daria para a gente ver os 11 em uma aula. Então, a gente vai ver a metade na aula de hoje e a metade na próxima aula. Pessoal, esqueci de comentar com vocês. Então, no final, né, na aula de hoje, eu vou disponibilizar um link com algumas perguntas sobre os fatores terapêuticos que a gente viu, que vai valer de 0 a 1 ponto. E na aula que vem eu vou fazer a mesma coisa, sobre os fatores, né, que a gente vai ver na aula que vem. Então, o trabalho final, ele vai valer de 0 a 8 pontos, considerando que, se vocês responderem corretamente as questões da aula de hoje e as questões da semana que vem, vocês já vão ter 2 pontos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro fator descrito por esse autor é a instilação da esperança. É a criação da esperança. É o fortalecimento da esperança, o aparecimento da esperança. Ter esperança que um tratamento vai funcionar, acreditar que aquele tratamento vai dar certo, é muito importante. Primeiro, porque se você não acreditar, muito provavelmente você nem vai. Se você não achar que aquela psicoterapia de grupo vai funcionar, é muito difícil que você apareça lá, né? Que você continue indo. Então, já começa por aí. É importante para manter o paciente indo, né? Para manter o paciente em terapia. Mas, além disso, você ter esperança que aquilo vai dar certo é fundamental para que os outros fatores que a gente vai ver daqui para frente funcionem. Se eu não tenho fé que aquele processo é um processo que vai me ajudar, muito provavelmente os outros fatores terapêuticos eles não vão ter nem sentido. E aí a gente tem dados, isso é tão importante, a esperança é tão importante, que tem aí pesquisas, vocês já devem ter ouvido falar, de que a fé num tratamento sozinha já pode ser terapêutica. É o caso dos efeitos placebo, né? Então, quando um paciente, por exemplo, toma uma medicação, acreditando que aquela medicação vai ter efeito, e mesmo que aquela medicação, na verdade, seja só placebo, né? Tipo, farinha e água, não tenha nada ali, a fé de que ao tomar aquele comprimido, aquele medicamento, ela vai ficar boa, a fé promove, né, mudanças, né, melhora ali no quadro do paciente. Esse é o efeito placebo. Então, a gente tem dados que, às vezes, a fé sozinha é capaz de promover mudanças terapêuticas. A gente tem também, né, os relatos da cura pela fé. Então, imaginem só, é um fator muito importante. E ele é importante em vários contextos, né? Seja na psicoterapia de grupo, seja na psicoterapia individual. Mas é que no grupo, isso acontece de uma forma assim mais forte. Por quê?
No grupo, existem pessoas que estão em diferentes níveis ali de enfrentamento da problemática. Então, tem pessoas que às vezes estão ali vivendo uma situação muito difícil e outras pessoas que já viveram essa situação difícil estão no momento, lidando melhor com aquele problema. O relato de pessoas, nesses diferentes contínuos aí de enfrentamento, faz com que aquela pessoa que talvez esteja numa situação mais difícil, a partir do relato do outro, sinta que é possível melhorar, sinta que vai passar, Tenha fé de que aquilo tem uma solução, tem uma possibilidade de ser melhor. Então, no grupo, quando os pacientes eles observam o testemunho de melhora dos outros participantes do grupo, isso aumenta a esperança desse paciente de que ele também pode melhorar. E ver isso no grupo acontece de uma forma muito intensa, É muito importante para o grupo. Lógico que também é importante para a psicoterapia individual, mas no grupo isso ocorre, é facilitado aí, Isso ocorre de uma maneira mais fácil no grupo pelos próprios membros, relato dos membros. Então, a gente tem vários exemplos de grupo de autoajuda, que se baseiam nessa premissa. Tem esses exemplos clássicos, dos grupos de alcoólicos anônimos, em que pessoas dão testemunhos de melhora e numa mesma reunião você tem uma pessoa que acabou de entrar ali para o grupo, uma pessoa que está passando por uma recaída e uma pessoa que está há muitos anos bem. Então, os diferentes relatos ajudam na construção dessa esperança de que tudo vai ficar bem, de que existem formas de enfrentar aquele problema. E fora essa fonte de esperança, que é o relato dos outros membros, o terapeuta também tem uma função importante, na hora de aumentar a esperança dos pacientes no tratamento. Então, como ele vai fazer isso? O terapeuta pode mostrar aos pacientes, evidências de que aquele tratamento funciona. Ele pode também corrigir, às vezes, preconceitos, ideias distorcidas que os pacientes podem ter, sobre o tratamento. Então, esclarecer muito bem como as coisas vão funcionar, dar dados, inclusive, de eficácia daquilo que ele está fazendo. E, muito importante, o terapeuta precisa acreditar que o que ele está fazendo é eficaz. Então, tem estudos mostrando que quanto mais o terapeuta vê sentido, acredita, tem confiança no seu trabalho, mais sucesso tem aquele tratamento. Então, gente, eu achei esse dado muito interessante, porque a gente tem que fazer aquilo que, de fato, a gente se sente seguro, sobre os resultados. Então, quando eu tenho muitas evidências de que aquele tratamento funciona, eu li, eu estudei, eu sei que fazer dessa forma, traz resultados. Quando o terapeuta tem essa postura, quando o terapeuta acredita que o que ele está fazendo de fato vai trazer benefícios, a chance disso acontecer é maior. Então, achei muito interessante esse dado. A esperança, um fator terapêutico, um fator que ajuda os pacientes em grupo. E outro fator que também ajuda, o processo terapêutico em grupo é o que o Yalom chamou de universalidade. Que é isso? Começo dizendo para vocês, não existe um ato ou pensamento humano que esteja completamente fora da experiência das outras pessoas.
Mas nem sempre é fácil a gente acreditar nisso. Muitos pacientes chegam para o grupo, né, começam a terapia com aquela sensação de que eles são os únicos vivendo aquela situação. De que aquele tipo de pensamento, de que aquele sentimento é algo que só ele tem. É tão, assim, inaceitável, né? Que a pessoa se sente um monstro por ela se sentir daquela forma, como se ela não fosse humana. Então, muitos pacientes chegam com essa sensação de estarem sozinhos, né? De estarem sentindo, pensando, vivendo coisas que são muito diferentes do resto das pessoas. Isso acontece muitas vezes porque na vida cotidiana a gente não tem, né, possibilidades de falar sobre nossos dramas mais profundos, né, sobre nossa intimidade, né, de maneira tão aberta. E aí, no dia a dia, a gente não consegue ver que outras pessoas talvez se sentem dessa mesma forma, né, têm esses mesmos pensamentos, e a gente não se sente aceito, a gente fica com aquela sensação de que só nós nos sentimos daquela maneira. No grupo, quando se tem um ambiente seguro, de confiança, né, há a possibilidade dos pacientes começarem a ver, né, que outras pessoas também passam por aquela situação que ele está passando. De que, na verdade, ele não está sozinho. Né, de que aquilo é universal, de que aquilo é comum à humanidade de maneira geral. Então, no grupo, né, o terapeuta deve ajudar nesse processo, deve estar atento a esse processo do grupo parar de focar nas diferenças e olhar para aquilo que é mais universal, daquilo que é mais humano, né? Daquilo que todo mundo, em alguma medida, sente e que às vezes só não compartilha, né? Mas que é intrínseco ali a sua característica de ser humano. E aí o autor nos dá um exemplo disso. Então é o seguinte, ele diz: durante as 600 horas da minha própria análise, gente, o cara fez 600 horas de análise. Pensa bem nisso. Mas enfim, após 600 horas de análise, tive um encontro pessoal marcante com o fator terapêutico da universalidade. Ele ocorreu quando eu estava descrevendo meus sentimentos extremamente ambivalentes com relação à minha mãe. Fiquei bastante perturbado com o fato de que, apesar dos meus fortes sentimentos positivos, eu também me sentia acossado por sentimentos de morte por ela, assim como resisti a herdar parte do que era dela. Meu analista simplesmente respondeu que parece ser a forma como nós nos construímos. Né? Aí o terapeuta dá um dado assim, né? Tipo, você tem sentimentos de morte pela sua mãe, sentimentos ambivalentes. Parece que é assim que costuma ser mesmo. Essa declaração sincera do analista não apenas me trouxe considerável alívio, como possibilitou que eu explorasse minha ambivalência em grande profundidade. Então ele teve 600 horas de terapia, mas ele ainda tinha essa sensação de que aquele sentimento de ambivalência que ele tinha lá com a mãe era algo muito inaceitável, que só ele sentia aquilo. E a universalidade é quando você tem essa sensação, né, de que, poxa, não, na verdade outras pessoas sentem assim também, acho que não sou tão inaceitável assim. E ele dá um exemplo que ocorreu na terapia individual, mas isso no grupo acontece muito, né? Quando o grupo atinge essa maturidade, né? Quando o terapeuta guia o grupo para olhar para as semelhanças, né? As pessoas ficam com aquela sensação de que, nossa, não sou só eu que passo por isso. Isso que eu tô sentindo não é tão diferente assim, eu não sou tão estranho assim. Isso contribui muito para o processo de melhora. Bom,
Um outro fator que contribui para o processo de melhora é o compartilhamento de informações. Nesse caso, né, não é o compartilhamento de relatos íntimos, profundos, como na universalidade. São informações didáticas, assim, né? Então, contar mesmo, por exemplo, por parte do terapeuta, aquelas instruções sobre um determinado funcionamento físico ou mental, né, envolvido ali na problemática. É a psicoeducação, educar sobre aquele transtorno, enfim, aquele problema que as pessoas estão vivendo. Então, são informações técnicas, né, instruções didáticas. E também os outros membros, né, quando dão orientações, aconselhamentos. Então, olha, quando eu vivi essa situação, eu fiz tal coisa que me ajudou, eu tenho tal estratégia, né? Comigo acontece assim, dessa forma. Por que você não tenta isso? Então, num primeiro momento do grupo, esse compartilhamento de informações, né, sobre a problemática, sobre o transtorno, isso é muito importante, né, para o processo de melhora. Só coloco um adendo que para alguns grupos esse compartilhamento de informações é super importante, dependendo da finalidade do grupo, mas para grupos de longa duração, às vezes esse compartilhamento de informações pode revelar que o grupo está fugindo da tarefa. Lembra dos grupos operativos? Então, às vezes, quando o grupo é de longa duração, que você tem uma questão muito séria para trabalhar, e aí o grupo fica girando só em torno do compartilhamento de informações, do aconselhamento, isso pode representar que, às vezes, o grupo está fugindo do tema que precisa ser trabalhado. Mas, assim, né, de maneira geral, né, só estar atento a esse processo para que ele não tome conta e seja uma forma de escapar ali do assunto principal do grupo. As informações mais efetivas, né, que podem ser compartilhadas no grupo, geralmente são aquelas que são mais sistematizadas, né, e que dão sugestões alternativas, né? Então, quando eu tenho mais de uma possibilidade, muito bem explicadinha, né, de orientação, esse tipo de informação costuma ajudar mais no processo terapêutico. Gente, outro fator super legal que acontece em grupo, acho que só acontece em grupo isso, na psicoterapia individual não acontece, é o altruísmo. Então, quando você está em grupo, os pacientes, os membros do grupo, se tornam extremamente úteis uns para os outros. Então, não é só o terapeuta que ajuda. Na verdade, os membros se ajudam pra caramba, né? E aí, esse processo de compartilhar os problemas, de oferecer apoio, né, de dar sugestões, de ajudar mesmo o processo terapêutico do outro, ele pode trazer benefícios para aquele que está ajudando. Então, ele pode ser muito gratificante para o paciente que oferece, né, que vê que ele está sendo útil para outro membro do grupo. Então, esse é um sentimento, uma gratificação, né, um sentimento positivo ali, que acontece, que é bastante comum nos grupos, né, que dificilmente vai acontecer, que não vai acontecer na terapia individual. Então, que é uma característica que ajuda no processo terapêutico, que só acontece em grupo, se sentir útil para os demais membros. E por fim, né, o último fator que nós vamos ver hoje se trata da recapitulação corretiva do grupo familiar. O nome é diferente, mas o conceito é bastante simples, na verdade, né? Muitos pacientes, eles ingressam na terapia de grupo, né, tendo uma experiência
muito complicada com o seu primeiro grupo e o grupo mais importante da sua vida, o grupo da família. E aí, pode ser que no grupo o paciente comece a interagir com o terapeuta e com os demais membros, repetindo a forma como ele interage com a família. Tá bom? Então, ele começa a agir com o terapeuta e membros, como ele interage com pai, mãe, irmãos. Então, por exemplo, um paciente que na família, né, ele tem um caráter mais dependente, ele pode atribuir ao líder do grupo um conhecimento e poder irreal, assim, como se ele fosse resolver tudo. Então, não vou fazer nada, quem vai fazer é o terapeuta. Um indivíduo que no grupo familiar foi mais rebelde e desafiador, ele pode considerar o terapeuta como alguém que está assim, proibindo, né, as pessoas, os membros de serem mais livres, que está cortando a individualidade dos membros. Um paciente regressivo ou caótico, ele pode tentar dividir os coterapeutas, né, provocar discórdias entre os próprios terapeutas, entre os membros do grupo. Um paciente competitivo pode rivalizar com os outros membros. Um indivíduo autodestrutivo pode negligenciar os seus próprios interesses, né? Então, no começo pode até parecer muito altruísta, mas na verdade vai colocando, então, vai deixando de atender, né, seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Então, é comum que no grupo haja essa repetição de padrões que aconteceram no primeiro grupo, né, a família. Só que no grupo, e aí o terapeuta tem que estar muito atento. No grupo, além dessa repetição ou dessa recapitulação do grupo familiar, é preciso que haja uma correção. Então, eles não são só repetidos, como eles são, na verdade, recapitulados de uma forma corretiva. Então, cabe ao terapeuta desafiar, né, explorar papéis que sejam diferentes, né, daqueles que os membros estão trazendo das suas experiências anteriores. Aí lembra muito o grupo operativo também, né? Então, é o momento, né, nesse grupo, é o momento de o terapeuta estar muito atento e, né, fornecer aí ao membro uma nova possibilidade de atuação, né, novos papéis diante desse novo grupo, né, que não é o grupo familiar, mas que muitas vezes promove aí essa recapitulação do que aconteceu no grupo familiar. Pessoal, é isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham dúvidas. Vocês podem me mandar as dúvidas pelo WhatsApp diretamente ou através do link, né, do formulário. Lá é anônimo, então vocês podem deixar comentários, sugestões para a aula. Tá bom? Um abraço então, até mais!